Inside Sales pode ser um termo novo para você que começa a pesquisar sobre vendas e entender um pouco mais sobre isso. Hoje, aqui no Verdade Nua e Crua, a gente vai explicar o que é e, obviamente, trazer a verdade nua e crua sobre Inside Sales. Inside Sale nada mais é do que vendas internas e não tem nada de muito novo. Tem ficado mais popular, mas é uma prática relativamente antiga de tu fazer ações de vendas internas como televendas, por exemplo. Isso se iniciou basicamente por um problema de produtividade, aonde empresas, por exemplo, B2B, onde é mais tradicional a gente ter que ir até o cliente. Quando a gente trabalhava com varejo de moda, por exemplo, é muito comum um representante arrastando uma mala de roupa e coisa para levar até o cliente. Esse tipo de coisa acaba sendo muito improdutivo. Pensa em horas de trânsito, o cliente que dá caô e o cara tá lá, perdeu todo aquele tempo. Pensa quantas visitas um representante externo, o outbound sales ou um field sales, demora para fazer cada reunião, versus um inside sales, um televendas que pode fazer isso dentro da empresa. Exatamente. E quando a gente traz isso para dentro da empresa, tem outros conceitos que a gente consegue aplicar nesse processo de vendas. Um deles, por exemplo, Denner, é a divisão do trabalho. Geralmente, num processo de inside sales, a gente tem alguém que vai fazer uma etapa de qualificação, que vai validar a oportunidade comercial, ou uma outra pessoa que vai estar buscando somente abrir canais e criar uma conexão. E dessa maneira, a gente consegue ter a divisão do trabalho, as pessoas que vão qualificar, diferente muitas vezes das pessoas que vão fazer o fechamento do negócio, as pessoas que são profissionais de venda mais maduros, geralmente custam mais para a empresa. Dessa maneira, não só todos os custos que o Denner comentou das vendas externas podem ser otimizados, como também tu não vai usar a hora homem do teu profissional mais maduro e mais caro para fazer atividades simples, como qualificação de clientes ou abertura de novas conexões que podem ser conduzidos por profissionais mais jovens, profissionais mais júnior. O melhor exemplo para entender a divisão do trabalho é tu pegar um produto simples, como uma caneta e um lápis, e pensar que você aí tem que produzir essa caneta inteiramente. O plástico, a tinta, a montagem, a distribuição, a comercialização. Quantas canetas você conseguiria produzir em um ano? Se você produzir uma caneta, já é uma grande conquista para você. Mas com a divisão do trabalho, uma pessoa produz o plástico, outra pessoa produz a tinta, outra pessoa distribui, outra pessoa vende, e isso permite que milhões de canetas possam ser produzidas num mês e muitas vezes até mesmo num dia. No processo de vendas é a mesma coisa. Uma pessoa vai produzir só a tinta, vai só gerar oportunidades, outra vai qualificar essas oportunidades, é o plástico, outra vai fazer só o farmer, que é crescer as vendas dentro de uma empresa que já existe, poderia ser a distribuição nessa analogia. E assim tu traz foco para cada pessoa, cada setor, cada entidade da sua organização e consegue fazer muito mais vendas do que um vendedor conseguiria fazer fazendo o processo inteiro sozinho. Muito bom, Denner, eu gostei bastante. Bem didática essa analogia com o conceito do Inside Sales. E a gente percebe hoje em dia que as principais empresas que se apropriam disso geralmente são algumas empresas com assim um DNA mais jovem, por assim dizer, e não jovem uma startup que nasceu em 2018. Um DNA jovem é uma empresa que se desenvolve nos últimos 20 anos, por exemplo. Mas essa divisão do trabalho na frente comercial colabora muito para a venda de SaaS, Software as a Service, em que existe na natureza desse serviço uma não interação com o cliente muitas vezes, ou prestadores de serviço. Se você é um colega que quer entender mais o que a V4 faz, como ela vai colaborar com seus clientes, entra no nosso site v4company.com, preenche o formulário e você vai poder ver na prática como funciona um processo de Inside Sales. E várias outras consultorias também se adaptam hoje desse modelo de trabalho. Mas existem casos em que o Inside Sales pode ser mais relevante e em casos em que ele vai ser mais desafiador. Acredito que um dos motivos que faz ele ter ficado tão popular nos últimos anos é basicamente pela popularização da internet como um canal para geração de demandas por um time interno com maior volume e maior efetividade. Antes disso era muito difícil você conseguir de fato gerar vendas inside, então muitas vezes você teria que fazer mais outbound, mais field sales, mais campo, mais ir para a rua. Hoje mais empresas conseguem se beneficiar do inside sales, mas mesmo assim, a verdade unicrua é, muitos tipos de negócio não conseguem se beneficiar de fato com esse processo claro do inside sales e precisam sim continuar com o field sales, com o outbound mais presente nesse processo do que o inside. E outro agravante do processo inside sales é o número de pessoas no processo. O número de pessoas no processo é maior em quantidade de pessoas.
você vai ter até pessoas com remuneração mais baixa em algumas posições, então com o mesmo valor que você gastar, você consegue montar um time maior. Mas com grandes times, vem grandes responsabilidades. Então não é fácil gerir pessoas, como você sabe. Você vai ter que ter mais espaço, mais infraestrutura, mais liderança, todos os desafios que às vezes são muito mais intangíveis do que muitas coisas no nosso negócio. Para algumas empresas, o processo de inside sales pode ser muito produtivo, mas nem todas as empresas, quem sabe, vão ter esse modelo de vendas se adaptando à sua natureza de negócio. Se a gente pensa no varejo, como um cinema, como uma loja como a Magazine Luiza, ou como empresas que têm canais de distribuição diferentes, como a Natura, como a Avon ou outras empresas dessa natureza. Inside Sales muitas vezes não se aplica a essa natureza de negócio. Mas um outro exemplo de uma empresa que, por exemplo, não fazia Inside Sales, mas pode se beneficiar dele, é um V4 Case que a gente publicou recentemente aqui com o nosso colega Gustavo, que fala sobre a Action Coach, que é uma rede de franquias de serviço de business coach com mais de 1.000 franqueados no mundo todo, e a V4 auxilia eles aqui nos projetos Iberoamérica, né, América Latina, e a gente começou a implementar Inside Sales. Antes o franqueado, o business coach lá na ponta, ele tinha que vender porta a porta, o que se torna extremamente improdutivo. E a gente passou a gerar leads para eles, para cair num time de qualificação, para aí jogar para esse cara só um cara qualificado que já gostaria de comprar. Então a produtividade desse coach, desse business coach lá na ponta, foi lá em cima, porque não precisa ficar perdendo tempo com pessoas que não necessariamente têm interesse em comprar aquilo que ele está vendendo. Então existem N exemplos de empresas que poderiam fazer isso, que hoje estão perdendo muito tempo tentando produzir uma caneta inteira e podem fazer a divisão do trabalho, usar canais digitais para gerar mais demanda e distribuir isso da maneira correta dentro do time interno, e quando for necessário usar o time externo, usar da maneira mais produtiva possível. O exemplo da Action Coach ele é muito positivo, mas a gente pode trazer para um projeto mais simples. Se a gente imaginar hipoteticamente uma empresa prestadora de serviços B2B, alguma empresa que presta serviços de manutenção de sistemas de refrigeração e ar-condicionado, por exemplo. Geralmente, empresas dessas são empresas que já se estabeleceram no mercado há muito tempo. É muito comum que os seus atores comerciais sejam representantes. E o cara tem uma praça. Exemplo, o cara trabalha em São Paulo e ele tem lá uma região geográfica específica pela qual ele vai ficar rodando de carro, batendo de empresa em empresa, explicando como o serviço de manutenção de sistemas de refrigeração e ar-condicionado pode ser relevante para esse cliente. E essa empresa pode estar perdendo muito dinheiro. Por quê? Ao invés de colocar esse cara na rua, pagar quilômetro rodado, pagar a própria infraestrutura, muitas vezes, do automóvel, a falta de produtividade do tempo desse profissional, isso tudo, por vezes, pode ser implementado no processo de Inside Sales. Alguém que vai poder, de maneira, através do canal digital, gerar demanda de empresas que precisam de manutenção em sistemas de refrigeração e fazer com que essa visita do vendedor, ao invés de ser aleatória e correndo em sua praça, seja muito mais assertiva e possa ir direto no cliente, já tendo explorado as dores, as dificuldades do cliente, podendo já ter construído uma proposta comercial mais robusta e mais personalizada para aquela necessidade, e não só vai estar otimizando o custo que se tem pela venda, como potencialmente, como a gente falou da divisão do trabalho, pode começar simplesmente a crescer por dividir isso e fazer isso em maior volume. Então esses exemplos, que eles podem ser diferentes entre si, mas eles são exemplos relevantes de como um processo de vendas interno pode não só diminuir os teus custos, como aumentar os teus ganhos. Em serviços B2C, também como escolas, a gente já fez várias vezes esse processo de implementação. Escolas, por exemplo, como cursos de inglês, que têm o costume de bater de porta em porta e viver de indicação, a gente já fez esse trabalho de implementar esse processo Inside Sales. Então, se a sua empresa precisa fazer isso, se você viu sentido nessa conversa, não deixe de acessar o link aqui na descrição e conversar um pouco mais com a V4 e participar do nosso processo Inside Sales. Se você é um profissional de marketing digital e quer aprender mais com a gente, conheça o Cientista do Marketing, conheça a formação da V4, conheça o Laboratório do Marketing, as nossas soluções para compartilhar esse conhecimento com você. Se você já tem uma empresa que talvez enfrenta esse desafio ou já está implementando um processo de Inside Sales, comenta aqui embaixo nos comentários como está sendo essa experiência. Se você acredita que existem empresas que precisam ouvir um pouco dessa conversa e entrar nessa discussão, compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp ou por canais pelos quais você pode fazer quem precisa ouvir esse assunto
ouvir esse assunto. Eu sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.